Eu quero pedir desculpa aos irmãos que estavam esperando já para o início do culto, porque a gente tem ali a escola bíblica, e às vezes a escola está tão boa que a gente não consegue parar na hora certa, por mais intencionado que esteja de fazer isso. Mas vamos ficar de pé então, irmãos, todos, e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, ó Deus. Senhor, nós estamos aqui neste lugar, ó Pai Santo, para Te adorar, para glorificar o Teu nome, ó Deus. E queremos Te pedir, Pai, que Tu prepares o nosso coração, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Consagra, Senhor Deus, e abençoa este lugar, ó Deus. Nós, em nome de Jesus, Pai, repreendemos todo espírito contrário à glorificação, à adoração do nome do Senhor Jesus, ó Pai. E queremos te suplicar, ó Pai, que o Teu Espírito seja sobre nós, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, bendizer, louvar e glorificar o Teu nome, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai. Sê conosco, ó Deus. Derrama sobre nós, Senhor Deus, as Tuas bênçãos. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor Deus. E nós te agradecemos pela Tua misericórdia, Pai. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Irmãos, nós temos o nosso momento de intercessão. E eu gostaria que, como temos feito, nós dessemos as nossas mãos e que cada pessoa, cada irmão ou cada irmã colocasse diante do Senhor por uns instantes a sua própria vida. Irmãos, essas orações silenciosas que nós temos sugerido os irmãos fazerem é para que nós possamos ajustar o nosso espírito à realidade de vida a que nós somos chamados a viver, o que significa Jesus em nossa vida, o que nós somos em Cristo Jesus. E assim, irmãos, já começarmos no nosso íntimo a prestar culto ao Senhor. Mas em seguida, eu gostaria que cada irmão ou irmão, quanto mais alto pudesse orar, orasse, para que todos pudéssemos ouvir. Eu, na minha idade, irmãos, já não tenho muito. Isso aqui está virando mais um abano do que propriamente um instrumento de audição. Mas glória a Deus que ainda estou escutando sim. Mas quanto mais alto a gente puder orar, melhor, para que todos possam estar acompanhando e concordando. Porque o Senhor nos garante que se duas pessoas, pelo menos, ou mais, concordarem com alguma coisa aqui, evidentemente que seja segundo a vontade de Deus, Ele faz. E Ele verdadeiramente faz. Então, irmãos, vamos orar silenciosamente e depois eu gostaria que os irmãos orassem, clamassem ao Senhor por aquilo que eles querem que também nós outros prestemos atenção e demos a nossa concordância. Senhor Deus, louvado e glorificado seja o Teu nome, ó Pai. Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, porque Teu Espírito tem tocado em nossos corações, ó Pai. E os Seus filhos, Senhor Deus, nós temos colocado diante de Ti, ó Deus, o nosso clamor, a nossa oração. E nós sabemos, ó Deus, que estamos falando com um Deus que não é surdo, com um Deus que vê, com um Deus que sente, com um Deus que ama. E nós sabemos, sobretudo, ó Pai, que Tu te agradas, ó Deus, da nossa intercessão, porque através dela, Pai, Tu tens toda a liberdade para a atuação no meio do Teu povo, ó Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu já tens manifestado o Teu poder em nossas vidas, porque o Teu amor, Senhor Deus, tem sido manifesto, ó Pai, em nós. Louvado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Ouve, ó Pai, as orações que aqui foram feitas, as orações que foram feitas também, ó Deus, do segredo, no íntimo do nosso coração, Senhor. Mas sabemos que Tu tens ouvido, ó Pai, e que Tu tens no cálice, Senhor Deus, da Tua graça, todas essas preces, todas essas orações, ó Deus. E sabemos, ó Pai, que no momento oportuno, no momento certo, neste momento mesmo, o Senhor já está atendendo, ó Pai, as orações. Glória ao Teu nome, ó Pai. Que tudo, Senhor Deus, seja
cumprido segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, Senhor. Pai querido, nós queremos também, Senhor, neste instante te suplicar a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que aqui está, ó Pai, cada uma das famílias, Senhor Deus, aqui representadas, para que tu, Senhor Deus, dês o alívio a cada um segundo, ó Pai, aquilo que ele mais necessita. Nós clamamos, ó Deus, pela saúde espiritual do teu povo, pela saúde física, Senhor Deus, do teu povo. Nós clamamos, Senhor Deus, pelas oportunidades materiais de trabalho, de comércio, Senhor, oportunidades de estudo, oportunidades, ó Deus, de formação de caráter, de formação de carreira, ó Pai, e te suplicamos, Senhor Deus, que o teu Espírito seja sobre nós, ó Pai, e tira, Senhor Deus, do nosso coração toda objeção, toda pedra, ó Pai, todo mal, Senhor Deus, que existir em nós, seja retirado agora, Pai, em nome de Jesus. Toda presença do maligno, toda presença do mundo, toda presença de mundanismo em nossas vidas, ó Pai, seja quebrada, seja retirada, ó Pai, para a glória do teu nome. Nós precisamos de ti, Senhor Deus, unicamente de ti. Nós não precisamos, Senhor Deus, de coisas que o mundo oferece, mas, Senhor Deus, nós vivemos no mundo e por isso te pedimos, ó Pai, que nós possamos ser verdadeiras bênçãos, que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiros instrumentos nas tuas mãos para abençoar pessoas, ó Pai, por onde quer que nós andemos, ó Pai. Abençoa o nosso lar, a nossa família, nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, tios, primos, sobrinhos, enfim, ó Pai, todos os nossos familiares, nós colocamos nas suas mãos, te suplicando pela vida espiritual de cada um deles, ó Pai, suplicando, ó Pai, pelo progresso de cada um deles diante de ti, Senhor, e te pedindo, ó Deus, que pela tua misericórdia e pela tua graça, eles sejam alcançados, ó Deus, e supridos de toda sorte de bênçãos, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Tira do nosso meio tudo que não te agrada, Senhor Deus, e usa-nos, ó Pai, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja em toda a terra. Abençoa, Senhor Deus, a nação de Israel. Abençoa Jerusalém, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, aquela terra que tu deste por possessão eterna a Abraão, a Isaque e a Jacó. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Tem misericórdia da tua igreja aqui no Brasil, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, deste país nosso, ó Deus. Nós clamamos a ti, Senhor Deus, para que tu limpes, ó Deus, este povo, que tu tires, Senhor Deus, do governo, seja na área federal, na área estadual, municipal, que tu tires, Senhor Deus, das áreas da justiça, da área, Senhor Deus, dos deputados, da área do executivo, que tu tires, Senhor Deus, todo aquele que está contrariamente à tua palavra, ó Pai, e que todo criminoso, ó Pai, debaixo das asas da lei, sejam, Senhor Deus, mostrados a público, ó Pai. Que esse país seja honrado, ó Deus. Aqui nesse país, Senhor Deus, são muitos os teus filhos, ó Deus, mas se pelo menos um, Senhor Deus, se apenas um tivesse aqui no país, por amor desse um, ó Pai, desse teu filho, desse teu justo, que o Senhor manifeste o teu poder, mudando as coisas, ó Pai. Nós não aceitamos, ó Deus, toda a criminalidade, toda a violência que ocorre nesse país, ó Deus, e te suplicamos, ó Pai, que tu ponhas a tua mão e que tu desfaças, que tu destruas, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, de corrupto e de corrupção nas forças policiais, no exército, nos governos, de um modo geral, ó Pai, que tudo isso seja quebrado, ó Pai, e que haja, Senhor Deus, no meio do teu povo, força, Senhor Deus, força para continuar esta batalha que tu tens colocado em nossas mãos, ó Pai, que nós sejamos intercessores pelo Brasil. O Brasil tem jeito sim, ó Pai, os erros podem ser mudados sim, ó Deus, pelo teu poder, e isso, Senhor Deus, não precisa nem de muito tempo, porque tu podes fazer com que tudo mude num abrir e fechar de olhos, ó Pai. E nós já te damos graça, ó Pai, porque sabemos que são muitos os teus filhos, são muitas as igrejas que estão empenhadas, ó Pai, em orar pelo Brasil. E nós, como brasileiros, ó Deus, te pedimos que o nosso país seja transformado para ser uma nação reconhecida como uma nação verdadeiramente que te ama, verdadeiramente te busca, verdadeiramente te louva. Senhor Deus, todo movimento de Satanás, todo movimento social espúrio, nós repreendemos agora em nome de Jesus e dizemos, ó Pai, que não há de prosperar. Nós clamamos, ó Tio Deus, por projetos de lei
que estão no Congresso e que visam, ó Pai, a transformar como coisas legais, verdadeiras imundícies, ó Deus, coisas que são condenadas pela Tua palavra, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós glorificamos o Teu nome e nós Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu também quero dar um testemunho, porque a gente ora, a gente pede, a gente clama, e eu digo o seguinte: precisa de vir cá na frente falar, não tem que ser coisa excepcional, então, e muito grande, porque na verdade, estarmos vendo a ação de Deus na nossa casa, na nossa vida, é que é realmente muito importante. Os irmãos não sabem, mas eu dediquei grande parte da minha vida à administração. Eu fui durante muitos anos professor universitário de administração e há mais de 35 ou mais anos eu trabalho como consultor de organização. Mas eu sempre estive desde pequeno na obra de Deus, eu sempre achei muito importante a obra. Quando eu passei em 1961, eu passei no vestibular na Faculdade de Ciências Econômicas da Federal, para um curso de Sociologia e Política e de Administração também. Eu me lembro que na primeira semana em que eu já estava frequentando aulas, eu morava numa pensão na rua Guajajaras, número 720. Hoje derrubaram a nossa velha casa e tem um prédio enorme sendo construído lá naquele lugar. Mas a escola era na Ciência Econômica, que fica na rua Curitiba, esquina com acho que Rua Tupis, não me lembro. Tamoios, exatamente, Rua Tamoios. E eu estava indo, porque tinha restaurante, eu estava indo inclusive para jantar lá na escola, estava sozinho. E quando eu parei na Curitiba com o Amazonas ali ia subindo, para poder esperar a vez, para poder atravessar a rua, eu me lembro claramente que eu pensei comigo mesmo que eu não estava feliz com ter passado no vestibular. Se alguém tivesse me orientado, se alguém tivesse me conduzido para ir para um seminário, eu estaria muito mais feliz. Mas naquele dia eu pensei assim, não tem importância. Eu aprendo, adquiro conhecimento que a faculdade puder me dar e dedico isso ao Senhor. E de uma certa forma é isso que tem acontecido na minha vida. E como pastor mesmo, Deus já me deu a graça de há 18 anos estar consagrado ao ministério. Mas, irmãos, é uma coisa que a gente sempre sente no coração, é a vontade de dedicar só às coisas de Deus. Muitos anos depois disso, eu já estava casado, eu já tinha filhos. Não tinha ainda não, mas já estava casado. E numa tarde, depois do trabalho, eu passei numa livraria que tinha na rua Tupinambás, entre a Curitiba e a Afonso Pena. Ali chamava Livraria América, perto de uma sapataria, uns lugares ali. E comprei ali uns livros de administração, estava sempre comprando livros. E quando eu me dirigia para pegar o ônibus, era na direção da Paraná, o sol, ainda tinha um pouco de sol, eu me lembro daquele clarão, e eu pensando comigo, mas que coisa ruim, ficar cuidando de empresa dos outros, coisa que vai ficar aqui, que não tem futuro, coisa nenhuma. Mas a vida, Deus me permitiu, que sempre foi vivida na presença dEle, e eu estou dando para os irmãos um exemplo assim, da vida de um jovem, da vida de um homem, que queria que as coisas fossem um pouco diferentes. Mais recentemente, agora, esses dias, irmãos, eu fiquei mais ainda preocupado com isso e procurei colocar diante de Deus, de deixar efetivamente a consultoria, tirei o meu site do ar e queria que Deus desse um provimento, desse um andamento. Mas, irmãos, as coisas não são bem assim. A minha aposentadoria é pequena, não dá para as despesas todas. E os dias foram se passando e as dívidas foram acumulando, a gente vai usando cartão de crédito, a gente vai fazendo assim uma coisa ou outra, que as coisas vão dificultando. Então chega um ponto
que surge uma grande interrogação. Mas a palavra que eu sempre profiro em casa, sempre digo para os meus familiares, para minha mulher: Deus proverá. Deus proverá. Irmãos, o provimento de Deus se manifesta das maneiras as mais diversas. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos como, mas Deus começou a me mostrar que, na verdade, entre a minha profissão e o trabalho da igreja não existe uma contradição. Eles não se confrontam. Na verdade, são em paralelo. E que Deus poderia muito bem aproveitar a minha atividade profissional, ainda pelo tempo que Ele precisasse. E eu poderia me acalmar com relação a isso, ficar tranquilo com relação a essas questões. Bom, não foi isso domingo passado, né? Já foram uns dias atrás. Mas eu me lembro que quando eu orei aqui do domingo passado, eu tive muito em mente essa situação, de como que os cartões já estavam elevados e o juro é muito grande, enfim, aquela situação de morro abaixo, não é? Que a gente sempre espera que os irmãos nunca passem realmente por isso, mas é o tal do aperto financeiro. E quando foi na segunda-feira, um cidadão me ligou, um cliente a quem eu servi no ano passado durante muito tempo, e pediu que eu desse uma proposta para fazer um trabalho, uma continuidade de trabalho. Eu não quero ficar preso a isso durante muito tempo, mas eu disse para ele que eu iria lá para poder ver como é que a firma estava, porque desde janeiro foi a última vez que eu fui lá. Naturalmente que tudo mudou, para dar uma olhada, conversar com todo mundo, para ver o que eu poderia oferecer. Para resumir, irmãos, eu fui para lá na terça-feira, permaneci lá o dia da terça e quarta, deixei com eles uma proposta, e na sexta-feira eles já ligaram, disseram que a proposta está aceita, e na proposta ele vai ter que me dar uma boa entrada na segunda-feira que vem. É Deus, irmãos, é aquele que nós temos dito aqui. Mas a gente tem que vir aqui contar, né, das alegrias do Senhor, porque Ele verdadeiramente cuida de nós. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Romanos 15, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 7. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma vós glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este texto que Tu nos deste, Senhor Pai. E queremos te suplicar, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, que Tu assumas o Teu lugar neste púlpito e fale aos nossos corações, ó Deus. E que o Teu Espírito, Senhor Deus, esteja em nossos corações, em nossos ouvidos, e que Tu nos fales, ó Pai, segundo a Tua vontade. Pai, nós temos repreendido e tornamos a repreender todo o espírito contrário à glorificação do Senhor Jesus, ó Pai. Purifica-nos, ó Deus, purifica o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, para estarmos na Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Deus. Amém, Senhor. Irmãos, existem textos na palavra de Deus, como esse que nós acabamos de ler, que muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia, a gente lê vários capítulos, e às vezes passa por cima de textos aparentemente sem maior profundidade.
É um engano, porque na palavra de Deus, irmãos, não existe nada sem profundidade. Toda a palavra de Deus é boa para nos ensinar, para nos orientar, para nos conduzir nos caminhos do Senhor. E este texto, nós estivemos meditando sobre ele, e a gente vê que é uma palavra leve, uma palavra suave do apóstolo Paulo, mas com toda a suavidade. Mas o problema que está por debaixo dele, talvez seja um dos maiores problemas que nós, como cristãos, vivemos na igreja e em nossa família também, fora da igreja, e no meio ambiente do trabalho, dos lugares por onde Deus nos tem levado, por onde nós temos passado. A primeira afirmação interessante que Paulo faz aqui é dele se chamar e se colocar entre os fortes, chamar-nos de fortes. Ora, nós que somos fortes. Irmãos, há uma palavra muito bonita de João, quando ele diz para os jovens o seguinte: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes e porque tendes vencido o maligno. Então, irmãos, pegando aquilo que João afirmou, para entender o que Paulo disse, nós podemos entender que essa fortaleza que Paulo aqui menciona é a fortaleza do poder de sermos chamados filhos de Deus. Foi o que João também afirma: aqueles que creram, lhes foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, verdadeiramente, irmãos, nós somos mais do que poderosos, mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. São textos que nós conhecemos da palavra de Deus e que lembram a força, o poder que o Senhor já tem colocado sobre nós. Ora, nós que somos fortes, é por todos esses versículos agora lembrados, que nós sabemos que somos fortes em Cristo Jesus. Somos fortes porque cremos no Senhor, porque aceitamos o Senhor. Mas, irmãos, se desviarmos disso, evidentemente que nós não seremos fortes. A nossa fortaleza pode ir por terra. Contudo, vamos entender que nós, em Cristo Jesus, nós somos fortes, nós somos poderosos, nós somos vencedores. Nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos mudar as circunstâncias, nós podemos enfrentar o inimigo, nós podemos vencer, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, Ele é a rocha sobre a qual nós estamos firmados. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Irmãos, nós somos fortes, mas Paulo lembra que existem fracos. Ele próprio, em certo ponto da sua prédica, da sua pregação, da sua obra, Paulo afirma: fiz-me fraco com os fracos. Ora, quem pode se fazer fraco é aquele que anteriormente é forte. Porque se fraco fosse, não tinha como se tornar mais fraco ainda. Se era fraco, haveria de continuar sendo fraco. Mas se ele diz, fiz-me fraco, é porque ele verdadeiramente era forte. Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. O fraco é débil. O fraco é aquele que não tem esse poder. Pode ser, inclusive, alguém que ainda não tenha se fortalecido do poder que advém do aceitar, do crer no Senhor Jesus Cristo e de tomar uma atitude com relação ao Senhor. Irmãos, quando nós falamos em tomar uma atitude diante do Senhor, nós nos lembramos de um momento na história da humanidade, quando a humanidade era composta apenas de duas pessoas, o casal criado por Deus, e naquele exato momento, o homem, ao pecar, perdeu a condição de fortaleza que ele tinha até então, de estar na presença de Deus, e caiu na sua maior fragilidade. E nessa sua fragilidade, ele sequer era capaz de se aproximar da pessoa de Deus.
E ele se escondeu de Deus entre as árvores do jardim. Ele fez uma tentativa na sua debilidade, na sua fraqueza. Ele fez uma tentativa de cobrir a sua nudez. E nudez, irmão, deve ser entendida como despreparo. É comum, às vezes, uma pessoa sonhar que está mal vestido, que está mesmo nu, quando ele está vivendo um pedaço, uma parte da sua vida, em que ele se sente angustiado pelo despreparo para uma condição eventual que ele tenha que praticar, que ele tenha que fazer. A debilidade se manifesta lá no nosso subconsciente, e o Adão via-se débil, e nessa sua debilidade não pôde chegar diante de Deus, achou que precisava antes cobrir ele próprio, a sua nudez, para que pudesse se aproximar de Deus, mas as vestes que ele preparou não o ajudaram a se aproximar de Deus. Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, que muitas pessoas, muitas vezes até os católicos, apostólicos, romanos, dizem assim: mas a minha religião é a mais antiga. Irmãos, a antiguidade não significa nada. E a religião mais antiga, eu não creio que seja a religião católica, e nem qualquer outra, mas sim o que eu chamo de religião de Adão. Porque se ele procurou usar algum artifício para poder se aproximar de Deus, ele estava criando aquilo que são as religiões. Todas as religiões são tentativas humanas do homem se aproximar da sua divindade. Todos os quadrantes da terra, em todos os lugares aonde nós formos, no tempo e no espaço, nós vamos encontrar religiões, nós vamos encontrar procedimentos, nós vamos encontrar atitudes mediante as quais os homens pensam, querem se aproximar de Deus, mas não funciona. Homem algum, através da religião, conseguiu voltar-se para Deus. Mas o Senhor, na sua graça misericordiosa, o Senhor contrasta Adão e Eva com o seu erro, com o seu pecado, e a graça de Deus se manifestou de modo que o Senhor deu solução para o problema da nudez de Adão e Eva. Mas foi, irmão, certamente com o derramamento de sangue, foi certamente com a morte do animal ou dos animais, talvez um único animal, do qual foi tirada a pele, para que o Senhor fizesse túnicas com que vestisse Adão e Eva. Mas, irmãos, muitas vezes eu tenho pregado sobre isso, sempre afirmando o seguinte: é inconcebível que Adão e Eva, que tentaram cobrir a sua nudez para se aproximar de Deus, mas isso não permitiu, Deus sim é que se aproximou deles, e na sua graça vai providenciar a solução deste problema. Deus preparou as vestes de pele, mas certamente, irmãos, que Deus não pôs aquela veste por cima da veste que Adão tinha feito. Certamente que Deus ordenou que eles tirassem na presença de Deus aquelas vestes. Irmãos, nós temos que nos apresentar diante de Deus nus, para que nós possamos receber a Jesus. Se eu não me desvestir da minha velha religião, porque antigo nada mais é do que velho, essa velha religião que nunca permitiu que eu me aproximasse de Deus por toda a minha vida, eu sempre vivi escondido, eu sempre vivi com medo, eu sempre temi a presença de Deus. Se eu não tirar essa religião que para nada vale, que vai virar frangalhos, que às vezes tem que ser repetida, remodelada, refeita, para receber de Deus a verdadeira solução. Irmãos, nós temos que nos apresentar diante de Deus nus, nós temos que mostrar o nosso pecado, confessar o nosso pecado, falar: Senhor, eu me tornei isso, o meu pecado é isso, para que nós possamos ser vestidos pelo Senhor da solução da salvação, que é Cristo Jesus, que foi representado simbolicamente lá com aquele animal que morreu para que a pele pudesse ser tirada.
Irmãos, nós temos que abandonar a velha natureza, nós temos que abandonar os velhos hábitos, nós temos que nos apresentar diante de Deus assim, ou seja, sem nenhuma ostentação, sem nenhum orgulho ou vaidade, de dizer eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu jejuei, eu paguei promessa, eu fiz aquilo outro, porque nada disso nos aproxima de Deus. O religioso continua vazio, o religioso continua no sofrimento da fraqueza e da debilidade, mas nós somos fortes. Nós somos fortes, irmãos, porque fomos fortalecidos pelo poder de Deus. Mas nós temos que absorver essa solução de Deus integralmente. Nós temos que tirar a velha veste, como eu suponho, imagino e creio que Adão e Eva tiveram que tirar para que Deus colocasse a sua solução. Nós não podemos perfeitamente receber a solução de Deus, que é Cristo Jesus, se nós ainda permanecermos com as coisas velhas, se nós ainda permanecermos com aquilo que nós pensamos e havíamos pensado durante muito tempo que era a solução para a nossa situação. Mas, irmãos, quando nós verdadeiramente tornamos fortes em Cristo Jesus, nós reconhecemos que existe debilidade nos fracos, e os fracos nesse caso são aqueles que ainda não se revestiram de Cristo, são aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, ou então que ainda não se apresentaram definitivamente como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Mas nós devemos ter paciência com essas pessoas, irmãos, pelo que Paulo está dizendo. É nesse sentido que Paulo diz: fiz-me fraco com os fracos. Isso significa descer ao nível da compreensão dessa pessoa. Significa amar a pessoa como ela é, porque assim é que Deus agiu. Deus amou Adão e Eva quando eles ainda estavam no seu pecado, quando eles estavam ainda tentando soluções humanas próprias. Nós somos fortes, irmãos, mas o nosso próximo é fraco. O nosso próximo ainda é débil, se ele ainda não se fortaleceu em Cristo Jesus. E o nosso comportamento às vezes é um pouco de arrogância. Às vezes nós somos arrogantes dentro de casa, com os nossos familiares. Às vezes nós achamos porque somos fortes, porque estamos na palavra, mas aquele que está meio para lá, a gente não entra pisando em cima da pessoa. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Irmãos, nós temos que amar o nosso próximo, é como ele é, e não querer que ele seja do jeito que nós gostaríamos que fosse, para então nós amarmos. O amor tem que vir em primeiro lugar. Nós precisamos amar o nosso próximo, amar o nosso familiar, amar o nosso amigo, amar as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. Se elas são débeis e são fracas porque ainda não conhecem o Senhor Jesus, há que haver em nós paciência, há que haver em nós um amor todo especial para que nós possamos ganhar essas pessoas para Cristo. E não, como diz Paulo, querer apenas nos agradar. Nós queríamos que a pessoa fosse assim para que eu a amasse. Se fulano fosse assim, eu me aproximaria mais dele. Se fulano fosse. Mas, irmãos, eles não são. Porque na sua fraqueza o homem nada pode fazer. E enquanto não se fortalecerem em Cristo, serão fracos. Nós devemos, irmãos, amar o nosso próximo, amar o nosso familiar do jeito que ele é. Porque o Senhor nos amou quando nós estávamos no pecado. Ele vos deu vida quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Deus teve misericórdia para conosco, e nós às vezes não temos misericórdia para com as outras pessoas. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, irmãos, ao invés de nós querermos que a pessoa ao nosso alcance se transforme, se modifique para que nós fiquemos satisfeitos, nós, ao contrário, é que devemos nos agradar desse próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim.
As injúrias caíram sobre o Senhor. O Senhor não veio para se agradar, mas Ele se misturou com os fracos, Ele se misturou com os débeis, Ele procurou as pessoas, Ele amou essas pessoas mesmo no seu erro, e deu a vida por nós pecadores. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Verso 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, o texto deixa para nós a ideia de que o termo de aproximação, a medida do amor que nós precisamos ter com as demais pessoas, é aquilo que está contido na palavra de Deus. É aquilo que o Senhor, quando a nossa irmã deu aqui o testemunho, ela disse para a sua irmã que se alimentasse da palavra, para que ela pudesse ter palavras de conforto para o seu pai. É claro que as irmãs gostariam que o seu pai se transformasse imediatamente, isso as agradaria profundamente, mas o difícil é isso, é amar aquele que não nos ama, é condenar aquele que não ama o Senhor. Eu próprio tenho dito algumas vezes, e preciso mudar, que Deus tenha misericórdia e que realmente me transforme, porque eu tenho afirmado que, e é verdade, que eu tenho dificuldade para me aproximar, para amar pessoas que abandonam o Senhor Jesus. E isso muitas vezes são familiares meus. Isso está entre filhos, isso está entre primos, isso está entre irmãos. Eu estou falando de filho, estou falando de primo, estou falando de irmão, porque são situações em que a pessoa conhece o Evangelho, já ouviu do Senhor, mas ela continua na sua debilidade, na sua fraqueza, e eu gostaria que essa pessoa estivesse em uma determinada situação espiritual, para que eu me agradasse, para que eu fosse agradado, para que houvesse satisfação na minha vida. Mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos compartilhar a palavra, essa palavra que está dentro do nosso coração, e isso tem que efetivamente virar um rio de água viva. E quando a gente pensa em rio de água viva, nós pensamos numa água que limpa, que lava, nós pensamos numa água que mitiga a sede e que dá nova condição de vida àquele que está na sua debilidade e na sua fraqueza. Irmãos, amar aquele que é bom, aquele que é legal, aquele que está na presença do Senhor, aquele que, glória a Deus, isso traz uma satisfação enorme, irmãos. Mas nós precisamos estar ao lado daqueles que precisam. Nós não podemos buscar apenas aquelas pessoas que estão cheias do Senhor, para que a gente fique mais cheio ainda junto com elas, mas nós precisamos estar cheios para derramar, para por onde passarmos, nós mitigarmos a sede das pessoas, fortalecermos, e aqueles que hoje são débeis, hoje que são fracos, à medida então que creiam no Senhor Jesus, aceitem o Senhor Jesus, que deixe toda a sua vida religiosa passada e comece a olhar apenas para Cristo e Cristo crucificado, aquele que ressuscitou e está conosco, aquele que ressuscitou, está à direita de Deus o Pai, esse poderoso de Jacó, que é o nosso Deus. Irmãos, isso deve ser a busca nossa, na família, na igreja, do lado de fora, no trabalho, por onde nós formos. Precisamos ser, como temos dito muitas vezes, lembrando Paulo, ser cartas vivas. Nós precisamos, irmãos, ser o suave perfume de Cristo. Nós precisamos levar o pão da vida, que é Jesus, às pessoas. Como essas pessoas são. Isso significa que nós temos que tolerar coisas que nos desagradam. Não concordar, irmão, mas sermos pacientes. Nós temos que ir ao nível do necessitado. Se a pessoa estiver se afogando num lodaçal, eu não posso salvar essa pessoa se eu não estiver disposto a entrar na lama. E às vezes nós temos que ir ao nível para compreender um pouco mais e para que aquela pessoa veja que efetivamente nós temos o alimento espiritual, de que nós estamos compartilhando a nossa força com a sua vida, com o seu propósito.
Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Que nós não sejamos, irmãos, pessoas que separam, pessoas que façam acepção de pessoas, mas que nós sejamos capazes de acolher a todos, não somente aqueles que já estão na plenitude da graça do Senhor, mas sobretudo aqueles que estão na fraqueza, na debilidade e na dependência, porque vai ser através da nossa vida que o Senhor vai alcançar outras vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos estar sempre revitalizados na palavra, para que possamos fortalecer outras palavras. Há um provérbio popular que diz assim: 2 sacos vazios não param em pé. Isso significa, irmãos, que um deles tem que estar cheio, para que o outro possa se apoiar, Nós não podemos ser sacos vazios, mas precisamos ser cheios da plenitude da graça do Senhor. Precisamos estar confirmados na palavra do que o Senhor tem feito em nossos corações. E assim, irmãos, seremos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. O amor ainda é e será sempre aquilo que pode levar pessoas a converter e a ganhar, a salvar outras pessoas. Porque lembrando do amor que o Senhor teve para conosco, que nós precisamos multiplicar esse amor e alcançar essas outras vidas, seja dentro do nosso lar, seja dentro da igreja, seja no nosso trabalho, por onde formos e por onde andarmos. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Irmãos, eu gostaria que antes de nós orarmos, cada um de nós que puder fazer um propósito no seu coração, de buscar mais o Senhor, de ter uma vida cristã mais efetiva, de buscar mais força e reconhecer ao mesmo tempo que tem que agir com consciência com aqueles que são mais fracos, que os irmãos fizessem em seus corações um propósito para com Deus, e eu sei que Deus vai abençoar e sei que Deus vai fortalecer. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor Deus. A Tua palavra, Senhor Deus, serve para todos os propósitos do Teu coração. Ela serve para ensinar, ó Pai, para dirigir, para admoestar, para abençoar. Louvado seja o Teu nome, Deus. Pai, não permite, ó Deus, que nada do passado nos prenda, Senhor, de tal maneira que nós não aceitemos, ó Pai, plenamente a salvação que Jesus Cristo nos trouxe do Teu. E use-nos, ó Pai, para buscar, Senhor Deus, aqueles que estão caídos, para amparar os fracos, os desvalidos, ó Pai, principalmente no plano espiritual, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, enquanto os membros do louvor se preparam, eu gostaria de dar oportunidade aos irmãos que trouxeram dízimos e ofertas, de prestarem este culto ao Senhor, de fazer essa demonstração diante dos olhos de todos nós, de todos aqueles que podem nos estar vendo, de que temos um provedor, de que Deus, o Pai, tem nos dado meios, e assim o Pai continuará nos abençoando, de modo que nós possamos proclamar o Seu nome, a Sua libertação, a Sua salvação para a nossa vida, até mesmo em nossos problemas de ordem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu nesta manhã, Pai Santo. Nós queremos te pedir, ó Pai, que Tu continues nos abençoando ao longo deste dia, ó Deus,
Queremos te pedir, ó Pai, que em todos os trabalhos evangélicos, se as pessoas ao se deslocarem para os pontos de pregação, sejam guardados, protegidos por Ti, Senhor, que não haja nada de mal. Abençoa os Teus servos, ó Deus, na preparação das mensagens, e que à noite, Senhor Deus, nesta igreja e em outras igrejas, ó Pai, o Teu nome seja glorificado, ó Pai. A Tua palavra, Senhor Deus, seja pregada e os corações sedentos, ó Pai, possam ver mitigadas a sua sede. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós Te glorificamos e entregamos as nossas vidas nas Suas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com cada um de vós, irmãos, hoje e eternamente. Amém.